Olá, meus queridos, que Deus abençoe em nome de Jesus. No livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 5, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina-me. Com o ouvir meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Jó, chegando no final do tempo que ele estava sofrendo, ele pôde entender quem era Deus. Ele mesmo afirma aqui: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, por que Deus permitiu Jó passar por todo esse sofrimento? Por que Deus permitiu o diabo destruir toda a riqueza de Jó, colocar uma doença em Jó, matar os 10 filhos de Jó, ver a sua esposa dizer para ele: amaldiçoa a Deus e morra? Por que Deus permitiu tudo isso? Para que Jó não conhecesse o Senhor só de falar, mas os próprios olhos dele vissem quem era Deus. Sabe por quê? Porque Jó era o homem mais fiel da terra. Jó era o homem mais temente da terra, mais obediente a Deus que existia na terra naquela época. Então Deus pensou: é muito pouco para Jó ele só ouvir falar de mim. Eu vou fazer ele passar por um processo, por uma situação que ele não vai me conhecer só de ouvir, mas ele vai me ver. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Ele faz cada coisa. Então, meus irmãos, não se surpreenda se você vier passar por situações adversas, situações difíceis, porque o Senhor está querendo se revelar mais para você. O Senhor está querendo mostrar mais dele para você. E ele, quando quer se mostrar para alguém, ele faz essas coisas. Ele deixa a pessoa passar por situações difíceis para ele se revelar. Eu me lembro que Paulo estava preso em Roma, e o Senhor Jesus entrou dentro da cela onde Paulo estava. Paulo estava triste, desanimado. O Senhor Jesus apareceu para Paulo naquela situação e disse: Paulo, anima-te, porque você tem que pregar o evangelho lá para os reis. Você tem que pregar, Paulo. Então ali, naquela situação difícil que Paulo estava enfrentando, ele viu o Senhor. Ele viu o Rei da Glória. Que maravilhas! Isso é o privilégio do crente, do cristão. Quando tudo está difícil para ele, imagina quem aparece? O próprio Deus aparece para nós, fala conosco, nos anima e decreta a vitória. Ele sempre faz isso. Ele chega e diz: eu estou aqui, filho, deixa comigo agora que eu vou mudar o quadro.